Ô, Pro, Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar do plano de desenvolvimento pessoal, personalizado e individual, e a gente vai ter uma noção assim como esquematizar um pouco isso para que ele possa ser realmente um norteador, um organizador do trabalho de quem trabalha com crianças com dificuldades, transtornos ou déficits na aprendizagem, tá? Então, só um minutinho, que é somente um certo modelo, mas ele é organizador e sendo sempre revisto, avaliado, como vocês viram. Ele é super importante. Então, só um segundo, que eu já estou gravando e já apontando alguns pontos importantes aqui para vocês. Então, como eu disse no início, é sempre interessante para nosso registro o nome completo. Se eu for passar uma parte desse conteúdo, eu devo colocar as iniciais desse aluno, dessa aluna, tá? E não o nome completo. Então, tudo isso é importante, né? O período, né, que está, ou seja, exemplo, segundo ano do ensino fundamental 1. Componentes a priorizar, eu disse um exemplo, né, bastante utilizado dentro, inclusive, da área da própria neuropsicologia, é a questão dos tipos do estímulo, alguns tipos de atenção, né, compreendemos algumas memórias, né, as memórias de trabalho, as memórias prospectivas, a diferença entre elas, por quê? A atenção, a memória, a percepção, o próprio funcionamento cognitivo, eles compõem as funções executivas, tá? Essa função executiva que faz com que a gente planeje, organize, reorganize, aplique e depois avalie, né? Tome uma decisão. Quem é responsável dentro do nosso aparelho cognitivo para fazer isso são as nossas funções executivas. Tá? Então, dentro dos tipos de aprendizagem, a função executiva ela é responsável por isso, pelo planejamento, organização e, e assim, avaliação e tomada de decisão. Então, ela é super importante. Então, quando eu faço uma pergunta para vocês, vocês me respondam, é porque vocês estão utilizando as funções executivas. Quando eu peço uma atividade, um trabalho, uma observação, vocês estão usando a função executiva. Quando é solicitado alguma coisa lúdica, ou alguma coisa descontraída, ou alguma coisa criativa, né, que vocês façam no dia a dia, vocês também estão usando as funções executivas. Então, esses componentes a priorizar geralmente são vinculados a funções executivas, que são muito importantes, né? Até para que a gente consiga aprender a alfabetização, o letramento, as operações básicas, algumas noções, né, desse universo da natureza, essa parte geográfica, os acontecimentos históricos. Então, todas as disciplinas, para que a gente possa ir conhecendo todos esses conteúdos novos, a gente precisa das funções executivas. E muitas vezes a gente precisa estimular essas funções executivas para que esse aluno aprenda, tá? Então, um aluno, por exemplo, com TDA, eu preciso trabalhar os tipos de atenção. Por quê? Para que ele consiga focalizar mais, para que ele consiga se deter um pouco mais naquele conteúdo, para que ele estimule depois a sua memória de trabalho a potencializar e ter ali uma memória de longo prazo. Por quê? Esse conteúdo indo para a memória, eu disse conteúdo e não informação, esse conteúdo indo para a memória de longo prazo,
é porque já está assimilado. Mas, na memória de trabalho, eu tenho o quê? Informações. Então, essas informações, para que se tornem conteúdos correlacionados a outras, eu preciso articular atenção, percepção, cognição e fazer com que isso adentre a minha memória, para que eu possa evocar, relembrar disso depois, tá? Senão não vou lembrar. Então, são alguns exemplos de componentes a priorizar, componentes que compõem a aprendizagem. Metas para o semestre, então, essa criança conseguir estar numa hipótese alfabética, por exemplo, conseguir as noções de adição, subtração, início de noção de multiplicação, a melhor socialização entre os colegas, saber evocar e pedir uma informação ou fornecer uma informação, isso tudo é importante. Saber manusear uma colher, saber, né, muitas vezes fazer uma organização na sua carteira, né? Que a criança ela precisa também ser instruída e orientada nisso, e às vezes isso é meta. Saber como se portar, não sentar de qualquer jeito, porque isso vai dificultar depois a aprendizagem. Ela já tem dificuldade, isso vai dificultar mais ainda depois. Então, saber disso é super importante e é uma meta que às vezes a gente coloca também. Não é só de conteúdo, é também de saber se ter uma postura, tá? Não no sentido moral, não é isso, mas no sentido para facilitar uma aprendizagem que ela já é um pouco mais morosa, porque há um tempo outro dessa pessoa, e sem crítica nenhuma, tá? Tem um tempo diferencial dessa pessoa assimilar esse conteúdo. Outra assimilará mais rápido, mas ela não terá essa velocidade na assimilação, tá tudo bem. Mas eu preciso também colaborar, porque se ela sentar de qualquer jeito, ela vai dispersar, ela não vai focar mais ainda. Olha como uma coisa tem a ver com a outra. Então, eu vou, a partir disso, colocando algumas metas, tá? Os métodos, né, as metodologias geralmente claras, concretas, objetivas, tá? Geralmente são essas, tá? Contribuição do quadro de pessoal e responsabilidade. Então, quem durante aquele período está com aquela criança, o que foi estimulado, por que aquela pessoa precisa fazer um acompanhamento de tempos em tempos, por que tal pessoa é responsável, o que ela está observando no dia a dia, no momento de pátio, no momento de entrada dessa criança, o que está aparecendo, a professora ou professor regular, o que está vendo. Então, aqui a gente vai colocar essas contribuições, tá? De quem são os profissionais e quais as contribuições. Recursos, pessoal. Que materiais a gente tem? A gente tem jogos, a gente tem testes, que podem ser aplicados por profissionais da educação, a gente tem desde sulfite, lápis colorido, giz de cera, a gente tem alguns materiais lúdico-pedagógicos, alfabeto móvel. A gente tem quais recursos, quais são os jogos que a gente tem, quais são os materiais. Então, aqui a gente vai colocar, tá? Quais os critérios para os resultados? Quanto tempo eu estou destinando para isso e quanto que eu vou considerar de crível aqui? Houve uma primeira avaliação do primeiro bimestre e essa criança obteve essas tais e tais notas. É possível ainda manter essa estruturação? Isso ela já demonstrou avanço? Essa criança demonstrou avanço? Não, não demonstrou ainda. Eu preciso ver um pouquinho mais, não até o final do segundo bimestre, mas até meados do segundo bimestre, para realmente dizer que ela conseguiu
entrar na hipótese alfabética. Ainda é muito cedo. Então, olha só como os critérios para os resultados são importantes, porque é interromper um meio do caminho. Muitas vezes ela está próxima, mas ela ainda não adquiriu. Mas por quê? Ainda não deu tempo hábil, precisa um pouquinho mais. Então, a gente vai ter que saber avaliar. Ou então, não. Realmente, até esse patamar aqui, o que ela desenvolveu não justifica. Então, ela não obteve ainda. Nesse quesito, ela não obteve, não houve nada significativo no processo de alfabetização e letramento dessa criança. Então, eu tenho que ter muito claro esses critérios, viu, pessoal? Realmente, porque ela não desenvolveu funções executivas. Então, a gente vai ter que aplicar algumas atividades específicas no contraturno que vão ajudar quando a professora, o professor forem trabalhar com essa criança novamente, né? Todo o processo e trajetória para a aquisição alfabética, tá? Para que ela seja alfabetizada e, mais que isso, letrada, correlacionando informações e conhecendo, se aprimorando e apropriando de conhecimentos, tá? Os modos de avaliar os resultados, tá? Então, esses resultados, eles foram proativos, positivos, foram positivos nesses quesitos, nestes outros estão frágeis, mas isso só demonstra que precisa de um maior tempo, há um processamento um pouco, né, de informações por parte dessa criança mais lentificado, isso aconteceu por conta disso, essa criança adoeceu, ficou 15 dias, né, ausentada, então isso também prejudicou nesse processo, ensino-aprendizagem. Então, tudo isso a gente tem que pontuar aqui, tá? No formulário, viu, gente? Ele é interessante, mas conforme quem gosta dessa área, vai percebendo que tem tudo a ver. Porque aí você já sabe, não, peraí, não que isso justifique tudo, mas essa criança fosse 15 dias sem a escola. Algo, então, houve uma quebra. Então, vai começar, tem um diferencial, eu preciso pontuar isso, tá? Então, isso vai trazer algumas alterações, o que não quer dizer que a gente vai jogar a toalha, quer dizer que a gente vai retomando e observando da onde está a criança, porque é da onde, não da onde eu suponho que ela está, mas da onde ela vai dizer que ela está. A gente vai saber como perguntar e ver aonde ela está, né? Fazer uma certa avaliação diagnóstica, para ver como que ela está. E aí estimulando novamente, ok? E a último, que daí eu já vou encerrar, tá? E depois para orientação, tá? Então, é uma tabelinha que ajuda. Lembra aqueles colaboradores, né? Que muitas vezes iam estar ajudando, né? Que precisavam ser, tinham as suas responsabilidades para com a criança, e a gente precisa saber acompanhar, fazer esse monitoramento. Pois é, a gente já coloca aqui o aluno, qual é a professora ou professor responsável, quais os colaboradores que atuam com essa criança, né, que auxiliam, tá?